ministrando, porque essa alegria dela, eu imagino que lá no céu, já pensou? E se o Jairinho fizer, ele trava. Então é ela, né? Coisa boa. Irmãos, no ano de 2019, nesse mesmo altar, não nesse mesmo púlpito, né? Estamos aqui em cima do púlpito do Pira Jovem, que tivemos o culto de jovens ontem, né? Então, mantivemos aqui. E se o Tiago pôde pregar nele, que é de Pira Jovem, eu falei, eu também posso, né? Porque o Tiago, que é de uma década de 70, Fernando, eu sou de 80, e só olhar também você percebe que a casca dele. Então eu posso, e eu falei, não, segura aí, deixa aí, a gente troca depois. Mas nesse mesmo local, nesse mesmo púlpito aqui, seu Mariano, em 2019, Deus trouxe essa mesma mensagem de hoje, aliás, esse mesmo texto, mas Deus é tão maravilhoso que uma outra mensagem totalmente diferente, mas que se encaixam e que aponta para frente. Que encaixa e aponta para frente. Naquela época, a gente estava de frente com o momento do projeto social, de vai ou não vai, uma decisão, Deus falando para a gente abrir a igreja todos os dias, que era para a igreja estar aberta, servindo. Deus queria que essa igreja atendesse, que ficasse aberta. E aí eu estava aquela indecisão, Wagner. Eu falei, e agora? Mas as contas de casa, eu paro, porque principalmente no começo de um projeto social, a gente sabe que ia ser muito difícil, e aí a Thaís ia ter que segurar as pontas sozinha, e aquela indecisão, e oração, e Deus falando, e eu relutando. E veio essa mensagem, onde a gente vai falar um pouco sobre ela agora. Só que naquela época, as páginas do projeto social ainda estavam em branco. Elas ainda seriam escritas dali para frente. E hoje, depois de 5 anos, Deus traz o mesmo texto, já com muitas páginas escritas. E onde a gente vai, daqui para frente agora, fazer uma aplicação. E a gente vai entender muita coisa, como Deus é maravilhoso, como Deus é soberano, como Deus é muito além do que a gente pode imaginar. Muito além, muito além. Então eu queria te convidar para abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 5 ao 12º. Versículo 5º até o 12º. Espero que minha voz aguente minha voz até o final. Estou ruim da garganta. Cantei até mais baixo. Eu já canto mal demais, Jardel. Imagina eu com a voz ruim. Então segurei. Irmãos, é um texto difícil de ler, de uma leitura difícil. Então eu vou ler bem compassado e você acompanhe comigo. Eu vou ler pelo telão. Todos acharam? Quem quer ter um outro filho, ou o primeiro, tem aí uma lista de nomes para você ter ideia, para dar para o seu filho. Olha lá, ó. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Rastari. Assur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etinã. Eu acho que eu estou pronunciando correto. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Harum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aí continua. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos, Betité, Rafa,
Passeia e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Amém? Irmãos, o que tirar de um texto desse, de um texto de genealogia? E aí eu sempre ficava pensando, até pouco tempo atrás, eu ficava assim, mas o que será? Por que será que Deus coloca tantos nomes, né? Muitas vezes o nome, somente o nome, um nome, depois outro nome. Maria gerou João, que gerou José, que gerou Mário, o Igor, o Rodolfo, e vai indo. E a gente fica pensando, mas por que? Muitas vezes nem cita outros textos, não fala da história, não fala o que aconteceu, não fala de onde vem. Mas por que cita? Por que aparece? Por que tem esse nome aqui? E isso eu ficava pensando muitas vezes, mas por quê? Por que Deus colocou através do autor? Por quê? E aí depois de tanto depois pensar, um certo momento da minha vida, um dia Deus falou muito fortemente comigo, falou assim, eu coloquei cada nome, fiz questão de citar, que é para mostrar para cada um, até hoje, nos dias de hoje, para a gente, que eu conheço cada um pelo nome. Irmãos, Deus conhece cada um de nós pelo nome. Nós não somos somente um a mais na multidão. Deus conhece desde a nossa geração. Deus conhece você dos seus antepassados. Deus conhece a sua geração futura que virá. Deus conhece e chama a gente, cada um, pelo nosso nome. Você não é somente mais um. Deus sabe da sua história. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe daquilo que você precisa, daquilo que você pede, daquilo que você está buscando. Deus conhece cada lágrima, uma que seja, que você está soltando de vez em quando lá no teu quarto. Deus sabe. Deus conhece, Deus ama você e Ele ama exatamente você. Muitas vezes a gente pode achar, né, falar, Deus ama a humanidade. Não, Ele ama a humanidade, mas Ele ama você. Ele conhece você, Ele cuida de você, Ele te olha. Então, quando a gente vê aquele texto citando nome por nome, irmãos, desde aquela época, desde lá, desde antes, Diogo, ele vai citando um por um até os dias de hoje, páginas que ainda se completam na vida da gente, nas nossas gerações, um por um, ele conhece e conhece até o que virá. Ele conhece um por um. Um por um, seu Mariano. Não é uma multidão como é a gente. Você, irmãos, é especial para Deus. Você é especial para Deus. Deus te ama. Deus te conhece pelo seu nome. Só que aí, de repente, uma coisa muito interessante acontece aqui, Rádia. Sabe o quê? Ele vai citando a genealogia, vai citando nomes. Só que, de repente, ele para. Vocês repararam? De repente, para e fala, opa, peraí. Tem um nome aqui que eu quero falar. Tem um nome aqui que eu quero falar sobre ele. E aí ele fala, olha, Jabes. E aí ele interrompe aquela leitura e fala, não, esse aqui eu preciso, esse aqui tem alguma coisa aqui a mais, que mesmo daqui milhares de anos vão falar lá na IPI do Piratininga e outros locais, tem algo que esse Jabes ensina aqui. E aí ele para e começa a falar e fala de uma oração. Irmãos, Jabes tinha tudo para dar errado. Olha o nome dele, algumas versões, alguns estudos falam que era aquele que causou dor de parto. Mas enfim, o nome dele significava, resumidamente, sofrimento. Você imagina, Wagner, na escola, hoje uma criança, sofrimento, imagina o que passou, imagina o tanto que podia dar errado, imagina tudo que ele podia ter de revolta, ele podia ter falado, pô, já nasci assim. Irmãos, ele tinha tudo para dar errado, mas a Bíblia fala que ele era o mais ilustre dos irmãos. Ele falou, não, eu não sou o que dá errado. Não, eu não sou do sofrimento. Não, e ele foi o mais ilustre dos irmãos. E no versículo da frente, um pouquinho para frente, a gente vai entender o porquê. Por que ele foi? Irmãos, Deus conhecia Jabes pelo nome, mesmo com aquele nome. E Jabes sabia que não era a circunstância da vida dele que o fazia o seu caráter, mas sim o conhecimento, a dependência. Ele sabia o Deus vivo que ele tinha, pela oração dele você vê isso. Deus conhecia pelo seu nome. Jabes sabia, irmãos, que não era o nome dele que era o mais importante, mas era andar com Deus vivo.
conhecer o Deus vivo, depender do Deus vivo. E aí, no resumo dessa oração, desse conhecimento, o que traz para a gente de entendimento aqui é que Jabes e Deus, eles se conheciam. Eles se conheciam. Deus conhecia Jabes pelo nome, mas Jabes conhecia Deus. Como tem sido hoje em dia, irmãos? Será que nós temos conhecido Deus? Nós temos buscado por Deus? Será que nós temos estado com Ele? Será que eu tenho procurado conhecer Deus através das Escrituras, através da oração? Como tem sido? Jabes soube sair daquela situação porque ele conhecia o Deus vivo. Nós muitas vezes estamos de frente com situações que nós não vamos conseguir sair, porque vai faltar o conhecimento e a dependência em Deus em nossas vidas. Então nós precisamos conhecer esse Deus vivo. Um terceiro ponto desse texto que a gente vê aqui, irmãos, é o ponto que acho que mais me impactou. A Thali falou de uma oração. Irmãos, vocês repararam como ele começa a oração quando para? Ele fala, Senhor. Ó Senhor. Não é, irmãos, não é qualquer oração. A oração dele foi, ó Senhor. E quando você coloca esse ó, é uma oração com sentimento, uma oração com entrega. Não foi aquela oração, sabe aquela oração? Você está no trânsito e fala, Senhor, me ajuda no meu dia. Senhor, amanhã tem uma prova. E você fala e já dá seta. E não é uma oração solta ao vento, não é palavra solta ao vento. Ele para e ele fala, Senhor. Senhor, com o coração, irmãos. Ele sabia orar, ele sabia buscar, ele parou tudo. Quando ele fala, Senhor, ele está sentindo, vem lá de dentro. Que tipo de oração a gente tem orado hoje em dia? Talvez a pergunta seja até antes, será que a gente tem orado hoje em dia? Como será que a gente tem orado, irmãos? Eu fico vendo quando nós temos aqui, olha só, nós temos aqui sala de oração na igreja, nós temos aqui vigília na igreja, tarde da bênção, intercessão. Claro que não dá para ver em todos, mas irmãos, a igreja está sempre propondo momentos para que a gente esteja orando, buscando a Deus, a importância de você buscar pela presença dEle, de você parar tudo e falar, Senhor, eu não quero fazer uma oração de palavras bonitas como os fariseus, não, eu quero fazer uma oração com sentimento, porque Deus está aqui hoje, irmãos, e Ele vai estar na sua casa, todo lugar que você falar, Senhor, Ele vai estar te ouvindo. Mas uma oração verdadeira. O Jonathan, ele pregou aqui na tarde da bênção, acho que 2 sexta-feira atrás, e ele falou sobre isso aqui, o Jonathan. Ele fez uma mensagem aqui, irmãos, poderosa. E o Jonathan falou assim, que qualquer que fosse a oração que a gente tivesse feito, se a gente buscasse em Deus, Ele ia ouvir a nossa oração, Ele está atento. Eu lembro do Jonathan falando isso aqui. Senhor, uma oração com sentimento, irmãos, uma oração realmente falando com Deus. Nós precisamos buscar mais, irmãos, orar com entrega, orar buscando em Deus, sabe? Tem uma novidade para você. Irmãos, Deus existe mesmo. Deus existe. A gente tem visto aqui nesse projeto social, nesse instituto aqui, como Deus tem feito milagres aqui. Quantos Senhor, Ele respondeu nesse local, hein, Igor? Quantos Senhor, né, Tiago, que a gente fez aqui, falou, não vai dar. E a gente falou, Senhor, chegou o dia que acho que não vai dar. E aí vinha Deus e fazia. Quantos Senhor nós passamos aqui. E Deus em todas eles, irmãos, não teve uma que Deus não supriu. Todas as vezes, Senhor. E Ele atendeu a gente. Irmãos, muitas vezes nós achamos que oramos. Muitas vezes a gente acha que orou. Uma coisa é palavras repetidas, Wagner? Uma coisa são frases soltas, outra coisa é falar com Deus. Muitas vezes a gente acha que orou, mas orar é falar com Deus,
Orar é sério e orar é profundo. E orar é profundo. Eu mudei em dezembro, mais próximo aqui da igreja, morando aqui perto. E como eu sou um atleta, eu venho a pé. Eu venho a pé. Eu não vou falar que venho correndo, porque o pessoal não vai acreditar. Então eu venho a pé. E esses dias, acho que nem eu acredito, se você falar que eu vim correndo. E esses dias atrás a gente estava, para os irmãos entenderem, que nosso projeto social teve uma aprovação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil aprovou um programa nosso aqui de corte e costura, entre vários programas que nós temos, aprovou o corte e costura. Só que o que aconteceu? O Banco do Brasil sempre respondeu prontamente, muito rápido. Sempre. Você mandava mensagem e respondia 10 minutos. Você mandava e-mail 15 minutos. E eles são lá de Brasília. E muito rápido, muito rápido. Só que aí no último encontro, conversa com a gente, acertando documentações, papelada, envios. O rapaz falou assim, olha, acho que até dia 25 a gente volta a se falar para assinar. Agosto. Só que do dia 25 não ligaram. Dia 26 não ligaram, aí eu mandei uma mensagem, não responderam. Aí não deu no dia 27, Wagner, não responderam. Aí dia 28, não responderam. E a gente mandando e-mail, falou, meu Deus, o que está acontecendo? E aí quando deu na semana passada, eu já estava com o coração aflito, porque a gente pensando, é uma bênção que Deus abriu para a gente, tudo certo. E aí eu, saindo de casa para vir a pé para cá, eu falei, um dia antes, na noite anterior, me veio esse texto de novo. E aí na hora de vir para trabalhar de manhã, eu lembrei do texto que eu tinha lido à noite, eu falei, Senhor, Senhor. Eu falei, Pai, a tua palavra, ela não mente. E teve alguém lá atrás que o Senhor fez questão de colocar aqui e falou assim, Senhor, abençoa grandiosamente o meu trabalho. Está escrito lá, abençoa grandiosamente o meu trabalho. E aí eu peguei e falei, Senhor, Senhor, tem tanta gente lá que depende disso, pessoas que trabalharão com isso, pessoas que serão beneficiadas, a gente. E aí eu vim de lá para cá, eu falei, Senhor, Senhor, me ajuda, não é possível. O Senhor que abriu essa porta e eles não estão respondendo. E foi aquela oração, irmão, sabe? Eu vim de lá aqui e falei, Senhor, eu confio nisso. E eu fiz a oração com Senhor. Irmãos, acredite, quando eu cheguei aqui de manhã, não deu coisa, acho que de 30, 40 minutos, o Banco do Brasil me ligou. O Banco do Brasil me ligou. Acho que o Thiago estava comigo, não era, Thiago, lá em cima? Eu falei, me ligou. Eu atendi o telefone, Robson, lá de Brasília, falou assim, Gledson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, podemos dar sequência? Eu falei, Senhor. Eu falei, Senhor. Amém. Aí eu larguei tudo e fui falar com ele, né? E aí a gente começou, deu sequência. Na sexta-feira agora, mandou os últimos documentos. Tem tudo caminhado muito bem. Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente conta mais uma bênção. Aí a oração mudou. Ela foi, Senhor, obrigado. Senhor. Ela saiu do O para o A, né? Depois disso, meus irmãos, a minha função foi glorificar. Eu falei, Senhor, eu te glorifico. Eu te glorifico pelas bênçãos, muito mais do que eu mereço. Eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito. Eu te glorifico porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Eu te glorifico porque o Senhor está comigo. Eu te glorifico pelos sinais que eu vejo diários desse local aqui. Um outro ponto interessante, irmãos, que eu vejo aqui é da limitação da nossa mente, a limitação nossa. Porque lá, enquanto as páginas, Fernanda, ainda estavam em branco para a gente escrever, que Deus trouxe nesse texto, ele falou assim para mim, para a gente aqui, as fronteiras vão se alargar. Está lá, Senhor, me alargue as fronteiras, me alargue as fronteiras. E foi falado isso lá atrás, ele falou assim, olha, começa. Eu lembro que teve um pastor que veio aqui pregar uma tarde da bênção, e eu estava naquele momento, lembra aquela o pastor Josias, vai, não vai, vai, não vai. E eu, a princípio, claro, irmãos,
era muita coisa para decidir. Imagina você largar tudo e vir trabalhar na igreja sem saber o que fazer, Deus só mandando vai e abre. E você tem a responsabilidade, tem hora que você fica pensando, será que não é coisa da minha cabeça? Será? E aí teve um dia que esse pastor veio aqui, ele parou, eu estava sentado ali, ele olhou e falou assim, o que está faltando para você acreditar em mim? Eu estou mandando você fazer. E aí foi onde sacramentou, e eu falei, Senhor, então vamos começar. E a palavra daquele dia foi que as fronteiras seriam arreganhadas para essa igreja, que a gente grandes coisas iam acontecer aqui. E aí depois, olha a limitação da gente, aí depois nós ficou pequeno aqui, alugou de aqui prédio nosso, né, próprio, graças a Deus, a gente ampliou alugando para o lado de lá, ampliou para o lado de cá, alugou o lado do fundo, tudo cresceu. Quando a gente encontra esse imóvel aqui do lado, tinha um desenho de uma porta, lembra, Lia? Cadê o Lia? Está lá? Tinha um desenho de uma porta ali, quando a gente abriu a porta, era exatamente onde aquela porta está ali, desenhada, feita para a gente. E aí eu falei, aí a limitação nossa, Wagner, eu falei assim, então, as fronteiras estão abertas. As fronteiras estão abertas. E Deus abriu as fronteiras. Mas a gente tem a mente limitada, e Deus é muito maior, Ele quer dar muito mais. Depois eu descobri que as fronteiras ultrapassavam o oceano. Nossa igreja está lá em Portugal. A partir de um trabalho, da gente estar com a igreja aberta todos os dias, de um conselho se fortalecendo, da gente trabalhando muito, da gente se colocando à disposição, da gente ficando de joelhos aqui de manhã, lá na casa de oração às 3 da tarde. Orações com ó Senhor, estamos aqui. Quantas orações aqui, né, Igor? A gente orando e falando assim, ó Senhor, estamos aqui para que essa igreja cresça, para que vidas sejam salvas, para que o seu evangelho seja falado aí fora, para que famílias sejam restauradas. E eu achando que as fronteiras eram de um muro. E aí a gente descobre que a fronteira do Senhor, ela não tem limite. Quem imaginava 5 anos atrás, Tiago, que teríamos uma congregação lá em Portugal, com portugueses já hoje frequentando? Senhor. Senhor. Esse é o Senhor. E agora, a gente tem, provavelmente agora no mês de dezembro, a gente deve estar abrindo junto com a IPI, lá de Fortaleza, no bairro de Meireles, um bairro bem pobre. Estão precisando de uma ajuda lá, e a gente vai começar, a bandeira da nossa igreja, do projeto, vai estar lá ajudando o pastor Osterner lá. As fronteiras caminhando e Deus abrindo. Irmãos, nós não sabemos qual é a fronteira, né? Até onde vai. O que eu quero é me colocar à disposição, falar, Senhor, estou aqui, me leva até onde o Senhor quer que a gente vá. É fazer uma oração sincera e falar, Senhor, Senhor, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para trabalhar pelo Senhor, eu estou aqui porque eu quero servir. Eu não quero, lembra que cada um de nós tem uma importância, cada um de nós tem um nome gravado, né, por Deus, e eu não quero eu não quero eu me colocar como mais um só. Eu não quero eu me colocar como só mais um. Mas eu quero falar, Senhor, eu estou aqui para o Senhor me usar. Eu quero que lá na frente, quando essas páginas da igreja, do projeto, as páginas das nossas vidas que estão em branco sendo escritas, que alguém lá na frente fala assim, Senhor, aqui o Senhor abençoa essa pessoa, e através dele foi abençoado muita gente. Senhor, através de nós. Amém? Você quer ser uma ferramenta importante na mão de Deus? Você quer abençoar vidas? Você quer que Deus pare quando tiver alguém lendo e pare e fale, não, peraí, que aqui tem uma pessoa que é meu servo. Você quer que Deus te olhe assim? O que você tem feito para isso acontecer hoje? Irmãos, Cristo está às portas, já puxou a maçaneta assim, só falta puxar. Cristo está voltando, irmãos. Ainda dá tempo da gente fazer muita coisa ainda. Mas está chegando. Irmãos, nosso Deus é um Deus muito grande, um Deus grandão. É um Deus grandão. E nós é que somos limitados, né? Eu queria que você acreditasse que
que Ele está aqui hoje, que Ele vai estar com você amanhã, que amanhã quando você acordar, você fala, bom dia, meu Deus, que eu sei que o Senhor está aqui comigo. Que você entenda que o poder da oração é tão grande que você pode falar, ó Senhor, hoje eu estou precisando disso. Que Ele está te ouvindo. Claro que tem muita coisa que depende da gente fazer. Então eu não vou jogar tudo para Deus. Tem coisa que só é a gente que tem que ir lá. Mas aquilo que faltar, ó Senhor, e Ele vai fazer. Tenho certeza disso. Se tiver com o mesmo propósito com o coração de Deus, Ele vai fazer. Eu queria chamar aqui o conjunto, o grupo de louvor aqui à frente. Indo para o final, meus irmãos, eu queria te convidar para você de forma verdadeira, mudar a concepção de oração na sua vida. Fala, peraí, então tem um Deus que Ele responde, que Ele existe, que Ele age. Vocês viram que a oração de Jabes foi rápida, né? Tem oração, irmãos, que vai demorar. Tem oração que você tem que continuar. Mas a minha função é pedir e crer. A minha oração é pedir e crer. A minha naquele dia foi muito rápida. Foi, ó Senhor. Mas eu nunca, irmãos, vou deixar, sabe do que? De glorificar Ele por tudo que Ele tem feito e a cada bênção que Ele fizer na minha vida. Eu nunca vou deixar de glorificar Ele, porque Ele é exaltado, Ele tem que ser adorado, a gente tem que glorificar Ele, e também para que outras pessoas vejam através de nós o que Deus tem feito nesse local, o que tem feito na minha vida, o que tem feito na minha família, o que tem feito no meu trabalho, que você seja exemplo, e pessoas chegam ao ponto de falar assim, eu quero esse Deus aí, ó. Amém? Irmãos, eu não sei qual é a fronteira da sua vida que hoje precisa ser alargada. Eu não sei. Cada um aqui tem um pedido, cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem coisa que tem doído, mas hoje é o dia que Deus tem falado assim, fala aí, Senhor, ó Senhor, eu estou aqui. Deus hoje convida a gente para falar assim, ó Senhor, o que você... Fala com o seu coração, fala com o fundo da alma. Aquele texto que muitas vezes a gente encontra em Salmos que fala com toda a minha alma é que vem lá de dentro, do mais de dentro possível. É esse aí. Uma oração da alma que corta. Ó Senhor. O ó Senhor é pela sua família hoje. O ó Senhor seu é pelo seu trabalho, pela vida financeira. O que é o ó Senhor de hoje? O ó Senhor é pelos filhos. Seu ó Senhor é pelos seus pais, é pela sua família. Senhor. Seu ó Senhor são pelos problemas de hoje, irmãos. Lutas que nós temos na semana já programada, que chegarão e a gente vai ter que enfrentar. É esse o seu ó Senhor de hoje? Qual que é? Seu ó Senhor são por bênçãos, mais bênçãos. Eu queria que você ficasse em pé agora. Quais são as fronteiras, meus irmãos? O seu ó Senhor hoje é por saúde? É saúde que está doendo? É saúde que você vai falar, ó Senhor, a minha saúde, Pai. Saúde física? Seria saúde emocional? Seria minha vida financeira? O que é? É meu casamento? Eu quero paz. Eu quero meus filhos. O que é o ó Senhor de hoje? Lembra que Ele está ouvindo, Ele está assim, ó. A palavra diz lá em Romanos que o próprio Cristo nesse momento está do lado direito de Deus Pai, intercedendo por nós. A palavra de Deus mente? Não. Já viram a palavra de Deus mentir? Não. E ela fala que o próprio Cristo está do lado direito de Deus Pai, intercedendo por você agora. Então você pega e fala, ó Senhor. Mas não esqueça de pedir por uma vida espiritual mais profunda na presença de Deus. Porque uma coisa é só você pedir por questões físicas aqui, que ela
Senhor, para que eu tenha uma vida profunda na presença de Deus, que você possa andar sentindo Ele aqui do seu lado todos os dias, que você pode vir trabalhar e sentir Ele aqui do seu lado, que você possa estar estudando e você vê aquele monte de gente errada fazendo besteira, mas você vai sentir a presença de Deus aqui, seu ouvido assoprando com você. Você vai sentir o Espírito Santo que foi deixado para nós, que foi falado ontem aqui no Pira Jovem. O Espírito Santo de Deus te acompanhando, os anjos acampando você no seu arredor. O inimigo pode ficar ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao seu redor. Então peça, Senhor, mas não esqueça que o principal Senhor da nossa vida tem que ser o Senhor por tua presença, pela tua presença, porque sem a tua presença de nada serve o resto. A tua presença todos os dias. 1000 vozes eu queria ter, para com 1000 vozes louvar esse Deus que tem sido tão maravilhoso nesse local. Irmãos, Senhor, Senhor, ore por capacidade de trabalhar para Ele. Fala, Senhor, eu quero fazer diferença. Eu quero que o meu Deus me olhe e fale assim: está aqui um servo que eu aprovo, está aqui um servo que tem trabalhado por mim, está aqui um servo que se sente muitas vezes injustiçado, mas ele olha para a cruz de Cristo, ele não olha para o irmão do lado que fala besteira, porque isso vai ter gente que vai falar, mas você tem que olhar para a cruz de Cristo, porque foi na cruz que Ele morreu por você, por mim, por cada um de nós. E se Ele tivesse olhado para o irmão do lado na cruz, Ele não tinha morrido por nós, porque ninguém merece. Então olhe e fala: Senhor, eu estou aqui, e eu não quero mais olhar o irmão do lado, eu quero olhar para a cruz, eu quero olhar para a cruz. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me usa. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa as minhas gerações que virão. Senhor, abençoa as minhas filhas, os meus filhos. Senhor, usa a minha vida. Senhor, não me deixa. Senhor, eu estou no fundo do poço, me levanta. E hoje Ele está aqui falando: eu estou aqui. Abaixa sua cabeça nesse momento, meus irmãos. Nossos irmãos aqui vão cantar agora uma música em ato profético, glorificando a Deus. É uma música que fala assim: glorificai. E nós em ato profético nós vamos glorificar a Deus pelas bênçãos que acabaram de ser derramadas a cada um que fez a oração falando: Senhor, eu estou aqui. Cada um. E nós vamos agradecer a Deus agora com essa canção. Se você não conhece, ouça a primeira vez, ela é muito fácil. Se você conhece, cante junto. Se você não conhece, a segunda vez nós vamos cantar juntos de novo. E eu vou te pedir para você cantar do fundo do seu coração, glorificando no ato de fé. E aí você não vai falar Senhor, e você vai falar: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, porque eu fui curado, porque eu fui abençoado. E meus irmãos, fale para toda a terra, fale para todos os seus vizinhos, fale para todos ao seu redor de Deus vivo que ouviu Senhor nessa semana, no nome de Jesus Cristo. Vamos louvar? Louve, depois nós iremos orar e depois nós vamos louvar de novo. Cante junto, irmãos. Se você não conhece, ore junto agora.